Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha que pode ser utilizada como uma lista de tarefas para a semana, utilizando o Planilhas Google. E esta planilha contará com caixas de seleção para marcar quais tarefas já foram realizadas, listas suspensas para selecionar qual é o dia da semana de uma determinada tarefa e também, de forma dinâmica, essas tarefas estão sendo retornadas analisando esta lista de tarefas. Então, por exemplo, estudar por 30 minutos. Eu não consigo apagar esta tarefa da lista, pois ela está vindo desta base de dados de lista de tarefas. Estudar por 30 minutos está na segunda-feira. Se eu selecionar, por exemplo, sexta-feira, agora estudar por 30 minutos está aqui na sexta-feira. E poderia, então, apagar esta informação da lista de tarefas, caso eu queira, apagando desta base de dados principal. Aí sim, a tarefa não apareceria mais na tabela principal, que exibe as tarefas e o status de conclusão para cada dia da semana. Neste exemplo, então, de segunda a sexta-feira. Muito bem. Então, vamos para a prática, aprender como elaborar esta planilha e estas dinâmicas. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Temos aqui os dias da semana para este exemplo, então de segunda-feira até sexta-feira, e aqui uma estrutura básica, que será a base de dados com a lista de tarefas, na qual selecionaremos o dia da semana para cada respectiva tarefa. Primeiro de tudo, vamos então inserir as listas suspensas para selecionar o dia da semana para cada respectiva tarefa. Para isso, então, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui, então, nessas regras de validação de dados, temos estes critérios de menu suspenso e podemos, então, personalizar as opções. Então, opção 1, segunda-feira. Opção 2, terça-feira. Adicionar outro item. Opção 3, quarta-feira. Adicionar outro item, quinta-feira. Adicionar outro item, sexta-feira. Muito bem. Podemos também personalizar, estilizar cada um dos dias da semana com cores de estilização. Então, vou aplicar aqui algumas cores para estilizar, personalizar cada dia da semana, no momento da seleção na lista suspensa, no menu suspenso, e apertando em concluído, já temos então esta lista suspensa para selecionar os diferentes dias da semana para cada respectiva tarefa. Vou brevemente selecionar aqui alguns dias, para exemplo. Muito bem. Tendo os dias da semana, agora podemos fazer o seguinte. Próximo passo, vamos inserir as caixas de seleção para marcar se uma tarefa foi ou não concluída. Para isso, então, seleciono o intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Tendo agora, então, essas caixas de seleção, essas checkboxes, para marcar se uma tarefa foi ou não concluída. Vou fazer o mesmo para os demais dias. Muito bem. E se você está gostando desta aula até aqui, aproveite e deixe um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem, agora então vamos retornar dinamicamente, vamos listar dinamicamente as tarefas nos respectivos dias da semana, de acordo com o que está sendo selecionado e descrito nesta base de dados. Então, a tarefa, sua descrição e o seu dia da semana. Então, por exemplo, queremos que dinamicamente todas as tarefas que tenho aqui segunda-feira sejam listadas nesta coluna de segunda-feira. Para isso, então, vamos utilizar a função query. Então, digito igual a query, que é uma função que basicamente vai analisar o intervalo de dados e vai retornar, vai trazer os dados que respeitem os critérios que iremos especificar. E caso queira aprender um pouco mais sobre a função query, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre esta poderosa função do Planilhas Google. Então, tendo aqui igual a query, selecionando a função, primeiro parâmetro, o intervalo de dados que iremos analisar. Então, vou selecionar os conteúdos das descrições e respectivos dias da semana para cada tarefa, ao longo deste intervalo no qual possuo tarefas. Ponto e vírgula. E agora sim a query, a consulta,
queremos então fazer o seguinte, vou abrir e fechar aspas duplas, e aqui sim vai começar a sintaxe específica da função query. Então vamos lá, vou digitar select m para selecionar os dados da coluna m, que é a que possui o nome de cada tarefa. Então selecione os dados da coluna m, where, ou seja, aonde, o valor na coluna n, ou seja, where n for igual, e aqui vamos abrir e fechar aspas simples, e digitar exatamente da mesma maneira que está escrito neste contexto, então, para segunda-feira. Segunda-feira. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente o retorno. Então, segunda-feira, comprar pão, lavar roupa, regar plantas. E temos aqui, comprar pão, lavar roupa, regar plantas. Se eu alterar, por exemplo, limpar a mesa, se essa tarefa for para segunda-feira, já temos aqui limpar a mesa. E agora vamos replicar isso para os demais dias da semana. Vou executar aqui mais uma vez, então vamos lá, igual a query, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas e a consulta. Então, select m, ou seja, selecione os dados da coluna m, where n, ou seja, aonde na coluna n o valor for igual, abrir e fechar aspas simples, terça-feira. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui também, então, terça-feira, pagar conta de luz, enviar e-mail, organizar documentos. Vamos ver? Pagar conta de luz, enviar e-mail, organizar documentos. Vou replicar o mesmo para os demais dias da semana. E muito bem, já está funcionando, conforme formos, por exemplo, alterando. Preparar almoço, digamos que seja na quinta-feira, já aparece aqui preparar almoço, e aí basta ir ajustando a marcação das caixas de seleção, caso ocorra essa troca de datas. Mas, tendo já definido o dia da semana e as tarefas, temos aqui, então, de acordo com cada dia, a tarefa e caixas de seleção, para ir marcando se uma tarefa foi ou não concluída. E uma dica bônus que talvez possa ser interessante, como podemos dinamicamente contabilizar quantas tarefas foram concluídas em um dia da semana. Basicamente, contabilizar quantas caixas de seleção estão marcadas em um intervalo. Como podemos fazer isso? Utilizando a função conte.c. Então, vou exemplificar aqui, por exemplo, na quinta-feira. Tarefas concluídas, então vou digitar igual a conte.c, seleciono esta função que realiza contagem condicional em um intervalo. Selecionando a função, primeiro parâmetro, qual é o intervalo que desejamos analisar? Bom, aqui para a quinta-feira, queremos analisar este intervalo que possui as caixas de seleção da quinta-feira. Ponto e vírgula, e qual é o critério que queremos testar? Para isso é importante sabermos que, quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. E quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Então, queremos basicamente testar no intervalo quantas vezes aparece o valor verdadeiro, este valor lógico verdadeiro, nas caixas de seleção. Então, na função conte.c, tendo selecionado o intervalo que iremos analisar, ponto e vírgula, o segundo parâmetro é o critério que queremos testar. Queremos testar quantas vezes há o retorno verdadeiro, ou seja, quantas vezes há caixas de seleção marcadas. Então, digitando aqui verdadeiro, fechando parênteses e apertando Enter, dinamicamente já são contabilizadas no intervalo analisado quantas caixas de seleção foram marcadas. E assim poderíamos, de uma forma simples, contabilizar quantas tarefas concluídas, quantas caixas de seleção estão marcadas em um determinado intervalo. E agora que aprendemos um pouco mais sobre como utilizar listas suspensas, caixas de seleção e também a função query no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.